Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós teremos mais uma aula sobre ciências humanas, os componentes curriculares de História e Geografia. Essa aula é destinada para os públicos do primeiro e segundos anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos juntos para mais um momento de aprendizagem, para mais um momento de reflexões, para mais um momento de construção de conhecimentos. Vamos comigo? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é outras características do rio e do mar. Na aula anterior, nós começamos a aprender um pouco mais do que é rio e o que é mar. E hoje nós vamos conhecer algumas outras características do rio e do mar. O que é que diferencia essas duas porções de água? Quais são as principais características de cada uma delas? Vamos nessa? Mas primeiro, como de costume, vocês lembram do último desafio? Pensem aí por 3 segundos. Qual foi o último desafio? O que foi que o professor pediu mesmo com o desafio? Quem fez, talvez lembre mais fácil. Quem não fez, talvez tenha um pouco de dificuldade de lembrar. Tudo bem, mas 3 segundos para vocês pensarem. Pensem aí, qual foi o desafio? Quem lembra? Bom, tempo. O desafio foi pesquise junto com um adulto ou com a ajuda de um adulto a quantidade de água no planeta. Quanto será de água que existe no planeta? A água cobre quanto? Que extensão de terra no nosso planeta? Vocês pesquisaram? E uma outra coisa era, qual a importância da água para a vida dos seres vivos? A gente que usa água, não é, todo dia para fazer diversas coisas, se parar para pensar, a gente vai conseguir identificar qual é a importância. A água, ela tem um papel fundamental na vida de muitas pessoas e de muitos seres vivos. Não só como fonte, não é, para matar a sede, mas também, no caso dos seres humanos, a gente usa em diversas outras atividades. Para pensar aí, com que é que você usa água no dia a dia? E uma outra pergunta, de onde vem essa água? Já parou para pensar nisso? Pois bem, isso ajuda a gente também a pensar na importância de preservar a água, como a gente já vem falando, né, nas aulas anteriores. Espero que tenham conseguido fazer o desafio. Se dediquem, façam os desafios. Os desafios ajudam vocês a aprenderem cada vez mais e conhecerem informações e coisas novas que vocês, né, vêm aprendendo no decorrer da aula. Qual é o objetivo da aula de hoje, professor? Melhor, quais são os objetivos da aula de hoje? O primeiro objetivo é relembrar as definições do que é rio e do que é mar. O que é rio? Se alguém perguntar para você, menino, menina, o que é rio? Se papai e mamãe perguntar para você, filho, filha, o que é um rio? Você vai saber explicar? Se você lembra da aula anterior, você vai saber explicar sim. Se não lembra, a gente vai relembrar hoje. E a mesma coisa com o mar, né? O que é mar? Você sabe dizer o que é mar? A gente também vai lembrar dessas informações e vamos aprender algumas outras coisas hoje. E esse aí, ó, é o nosso segundo objetivo. Identificar outras características do rio e do mar. Informações novas sobre rio e sobre o mar. Ok? Simbora! O que é que a gente viu mesmo na aula anterior, então? O que foi que o professor trouxe na aula anterior? O que foi que a gente conversou? O que é que a gente aprendeu? Vamos relembrar um pouco. Temos aí essa imagem, ó. O que é que essa imagem mostra? Vocês lembram? Nós temos nessa imagem aí o oceano. Por que que o oceano é importante? Porque a gente aprendeu que o mar, ele tem relação com o oceano. O mar é parte do oceano na maioria dos casos. Tem casos que não e a gente vai estudar sobre isso hoje também. Mas olha, se o mar é parte do oceano, como é que a gente sabe o que é o oceano e o que é o mar? Nessa imagem, por exemplo, a gente vê, ó, uma grande extensão de água lá no fundo, água aberta, que não tem aí ilha, não tem terra, não tem nada ao redor. Mas já o mar, que é parte do oceano, esse sim, olha, ele tem aí, ó, ao redor dele, terra, ilhas. O mar é uma parte da água do oceano que é parada, não é? Que é freada por uma porção de terra. Então, olha aí, o mar é essa porção menor aí que está cercado nessa imagem, por exemplo, por uma ilha, não é? E tem a praia lá, ó, a gente aprendeu o que é praia também, olha aí. Então, qual é a definição de mar? O mar é considerado parte do oceano e ocupa áreas mais reduzidas. O oceano é muito profundo, muito mais profundo que o mar. O mar é um pouco menos profundo, só que não confundir o mar ser menos profundo do que o oceano com, então quer dizer que o mar é rasinho, não é, professor? Olha o dedinho. Não. O mar também é muito fundo, mas a profundidade do mar não é tão intensa quanto a do oceano. Por quê? Porque o mar fica mais próximo de porções de terra. Então, o nível da água é um pouco mais baixo. Mas é fundo sim, tá? Atenção, crianças!
E o rio, por outro lado, ele, é uma corrente de água natural, ou seja, às vezes quando a gente está na rua, não é? A gente até brinca assim, está chovendo muito, aí a água começa a escorrer pela rua, a gente diz assim brincando, eita, é um rio, olha, é um riozinho. Na verdade, isso não é um rio, é só um curso de água, não é? Que está ali temporariamente, que veio da chuva e vai secar. No caso do rio, esse fluxo é constante, é permanente, tá? E tem uma nascente, a gente vai também lembrar essa informação na aula de hoje e a gente vai identificar essas outras características do rio. Uma coisa importante sobre os rios, estava falando no começo da aula e vou relembrar para vocês, é a importância da água do rio para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência de todas as espécies, mas principalmente a nossa. Porque o rio, as águas dos rios, inclusive tem comunidades que vivem perto dos rios, pessoas, não é? Grupos, povos que vivem perto dos rios, tem comunidades conhecidas como comunidades ribeirinhas e assim como essas pessoas, a gente também usa da água do rio para a irrigação, ou seja, para molhar as plantações na agricultura. Lembram da aula sobre áreas rurais e urbanas? No rural a gente tem muitas plantações, então a água do rio serve para irrigar, para molhar, para aguar essas plantações que existem para que os animais possam matar a sede deles e para diversas outras coisas. A água também serve para energia elétrica, tem grandes máquinas que geram energia através da força da água, são as hidrelétricas, então a água tem essa importância também. A água serve como via de transporte, tem grupos que moram muito distantes, né, muito longe, e a maneira que se encontra de chegar a essas pessoas é pelo rio. Então, se não existisse o rio, talvez fosse um pouco mais difícil de chegar. E aí o rio serve como possibilidade de transporte de alimentos, através de barcos, de jangadas, as pessoas levam medicamentos, alimentos e tantas outras coisas. E o abastecimento de empresas e residências, né? A água que a gente toma banho, a água que a gente bebe, a água que a gente cozinha, que a gente lava roupa. Veja quantas funções para a água. E veja a importância da água. E por isso lembro sempre a importância da gente preservar. E uma outra coisa também é a pesca. Muitas pessoas vivem da pesca. A pesca que pode ser feita tanto no rio, como também nas águas salgadas, não é? Pescar os peixes para se alimentar, para comercializar, enfim. E aí, algumas partes dos rios. A gente viu na aula anterior a nascente. O que é a nascente? Vai tentando lembrar aí, porque a gente vai daqui a pouco fazer uma brincadeira sobre isso. Nós vimos o leito do rio. O que é mesmo o leito? E nós vimos também as margens do rio. O que são as margens do rio? Hoje a gente vai ver o que é a afluente. Então, é o curso de água que deságua em um rio principal ou em um lago, tá? Os afluentes, eles alimentam o rio principal. Então, a gente tem o leito principal, o curso de água principal, e nas laterais existem os afluentes, que são rios menores, que a água desses rios também deságua no rio principal. E o rio principal, ele vai-se embora para encontrar com outros rios, com lagos, com mar, com outras porções de água. O subafluente é um rio menorzinho ainda que alimenta o afluente. Então, repetindo, a gente tem o rio, curso de água maior, o rio principal, temos o afluente e temos o subafluente, que é um rio menor ainda que alimenta o afluente e o afluente alimenta o rio principal. E nós temos a foz. Foz, professor, nunca ouvi falar nessa palavra. Realmente, é uma palavra que a gente não escuta com muita frequência, não é? É uma palavra muito específica, mas a foz, olha, é o local onde uma corrente de água, como um rio, por exemplo, deságua. Então, o lugar final onde a água vai, a água do rio vai, é chamado de foz. E esse lugar pode ser um lago, uma lagoa, pode ser o mar, pode ser o oceano, o lugar pode ser um outro rio. O lugar para onde essa água vai, onde ela finalmente para, não é, o seu curso, onde ela encontra com outro local, é chamado de foz. Muito bem. Vamos então agora identificar as partes dos rios. Será que vocês conseguem lembrar quais são as partes principais, as características principais de um rio? Então vamos lá. O primeiro é o lugar onde o rio nasce. Como é que a gente chama o nome do lugar onde o rio nasce? 3 segundos para vocês lembrarem, para pensarem. 1, 2, 3. Pá. A gente chama de nascente. E o nome não é nascente, professor. Dá até para entender já o que é pelo nome. É o lugar onde o rio nasce. Normalmente o rio nasce num lugar alto e ele vai descendo ou desaguando. E nesse percurso ele encontra outros rios, encontra diversos outros espaços onde a água vai ocupar. Bom,
Em segundo, como é que a gente chama esse rio menor que alimenta o rio principal? Como é que a gente chama? Acabamos de ver, inclusive, no slide anterior. Como é o nome desse riozinho que alimenta o rio principal? Como é que a gente chama ele? 3 segundos. A gente chama de afluente. E o que fica ao lado do afluente, que tem um nome parecido, inclusive, como é que a gente chama? Subafluente, ok. Em seguida, a gente tem o percurso que o rio faz. A gente viu na última aula, eu lembrei hoje também. Como é que a gente chama o curso que o rio faz? Esse caminho que o rio faz. Que nome a gente dá a isso? Mais 3 segundos para vocês pensarem. 1, 2, 3. Leito. É o leito do rio. Muito bem. É o espaço, né, onde o curso da água passa. A gente chama de leito. E, por fim, como é o nome do lugar onde o rio principal deságua? Eu acabei de falar sobre isso também. Como é que a gente chama? Tem 3 letrinhas e vou dar mais uma dica. Começa com a letra F. 1, 2, 3. É a foz. Boa. Conseguiram acertar? Tem alguém do seu lado aí? Responderam junto com você? Espero que sim. Bacana. Bom, os oceanos, né? Se vocês olharem aí, nós temos 6 oceanos principais aí, os grandes oceanos, na verdade. E os oceanos, como vocês já sabem, né? São essas grandes porções de água que não tem nenhuma porção de terra ao redor. É a água livre, em grandes profundidades. A gente tem também 3 definições sobre mares. Quando a gente fala de mar, entrando agora um pouco sobre o mar, a gente tem 3 principais definições que caracterizam o mar, ou seja, que explicam formas diferentes de identificar o mar. A gente tem os mares interiores, e uma imagem que representa, eu vou explicar por quê. Temos os mares fechados e temos os mares abertos. Os mares interiores são mares, não é, que são ligados ao oceano por uma passagem muito estreitinha, como vocês podem ver na imagem aqui do lado esquerdo. Uma curta passagem é o que faz a água do oceano entrar numa porção menor interior, chamada de mar interior. Os mares fechados são os mares que eles, na verdade, não têm nenhuma conexão com o oceano. São porções de água salgada que não têm conexão com o oceano. São chamados de mares fechados. Essa imagem aqui, por exemplo, mostra o Mar Cáspio, que é um exemplo de mar, que na verdade não é mar, ele é um lago de água salgada, porque ele já foi mar um dia, e hoje ele é conhecido como um exemplo de mar fechado. E mar aberto é aquela porção de água que vem do oceano e que se encontra com uma porção de terra, mas o acesso à água é livre, é o que a gente chama de mar aberto. É quando eu saio da areia da praia e tenho acesso ao mar e esse mar é aberto. Através dele eu posso chegar no oceano sem nenhum problema. Ok? Compreenderam aí? Guardaram as informações? Sim ou não? Eu acho que eu ouvi um sim. Espero que tenha sido sim. Muito bem. Então, vamos começar e vamos fazer alguns desafios. O primeiro é, você sabe dizer qual é o maior rio do mundo? Você tem alguma ideia de qual é o maior rio do mundo? Você acha que é o Rio Negro? Você acha que é o São Francisco? Ou o Rio Amazonas? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Se vocês virem prestando atenção nas aulas anteriores, vocês já devem ter a resposta com certeza. Qual é o maior rio do mundo? Considerado o maior rio do mundo? A, B ou C? 1, 2, 3 e vamos ver? Ahá, uma imagem desse rio. Não vou dar a resposta ainda. Vocês acham que rio é esse aí? Essa é uma imagem de uma parte desse rio que é considerado o maior rio do mundo. Que rio é? É o Rio Amazonas. Sim, o Rio Amazonas é considerado o maior rio do mundo. E agora, no slide anterior, no penúltimo slide, eu expliquei para vocês a diferença dos tipos de mares. Vamos identificar esses mares. O primeiro aqui à esquerda, a gente chama de mar o quê? Chama de mar fechado, de mar interior, de mar aberto. Pensa aí. Mar interior. O segundo, a gente chama de mar interior, mar fechado ou mar aberto? Mar interior já não é, né? Porque a gente já está vendo que não é. Mar fechado. Olha aí, porque não tem conexão direta com o oceano. E o último, mar o quê?
Mar aberto, porque a gente tem acesso à água do mar e em seguida a gente tem acesso ao oceano sem nenhum impedimento, tá? Muito bem. Pergunta. Vocês gostaram da aula? Conseguiram entender? Espero que sim. Antes de a gente terminar, vamos para o nosso desafio. E o desafio são 2 perguntas, tá? Vê aí. Você conhece algum rio que existe na tua cidade? Você sabe se existe algum rio na tua cidade? Provavelmente sim. A nossa cidade de Paulista, por exemplo, tem alguns rios sim. Você conhece algum deles? E a segunda coisa, qual a importância desse rio para a vida dos animais? Qual a importância dele para a vida das pessoas? Pensa sobre isso. E por que, professor, pensar nisso? Porque conhecer, procurar essas informações para que você possa também saber um pouco mais, né, da história, um pouco mais de como, da presença desses rios na tua cidade e você poder contribuir, inclusive, para defender a preservação desse rio. Ok? Por fim, para concluir, uma mensagem. Água é vida. A água está presente em boa parte do nosso corpo, é importante para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. E a água está presente na maior parte do planeta e é importante para a vida de todas as espécies, inclusive a nossa. Então, água é vida. Vamos preservar. Espero que tenham gostado da aula. Tchau, tchau e até a próxima.